Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marta Magalhães, estou aqui com a minha parceira. Adriana Amaral, olá. E Nosso quinto hoje episódio da segunda temporada do nosso podcast. nós vamos falar um pouquinho de saúde e doença, como é que é isso na gestalterapia, como é que nós enxergamos esse conceito, né? Pois é, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só como ausência de doença, né? O que é uma definição já bem antiga, né, interessante, que fala que não é ausência de doença, mas, por outro lado, eu acho essa definição de um completo bem-estar totalmente irreal, né? E na Gestalt a gente tem um outro olhar, né? Você não precisa estar completamente bem fisicamente, mentalmente, socialmente, para se entender que está saudável, né, Mar? Sim. Eu fico me lembrando, né, que o Peirce, que é o grande fundador da gestalterapia, ele diz que o indivíduo saudável é aquele que consegue estar em contato com o meio e ressignificar aquilo que importa, né? Uhum. Então, e que quando você não consegue fazer essa, essa homeostase, essa busca de equilíbrio, e você vai acumulando neuroses e não vai ressignificando, aí sim é que você adoece, que você vai ficando tão rígido, tão tenso, que não cuida desse lado saudável que todos nós temos, né? Pois é, e por esse olhar, às vezes até um sintoma, muitas vezes, né? Um sintoma que de cara, né, a gente diria, tá doente, às vezes é um caminho muito saudável que aquele organismo encontrou, né? Um ajustamento criativo que a gente fala, para aquele organismo continuar sobrevivendo, conseguir aí respirar no meio de tudo que está acontecendo, às vezes ele desenvolve um sintoma, que é um caminho aí, como eu falei, que ele vai buscar, que a gente pode até ver como saudável, mas que não está sendo funcional e está sendo prejudicial para ele. Mas, e aí a gente vai buscar com essa pessoa, né, encontrar um outro caminho que seja mais funcional, mas a gente pode ver como um organismo saudável, né, que está buscando sobreviver, que está buscando se virar ali para continuar caminhando, crescendo, né? À medida que você fala isso, eu vou trazer um exemplo que aconteceu agora há pouco. Um dos meus pacientes trouxe que, poxa, bem agora que eu saí de férias, fiquei com um resfriado tão forte que fiquei quase 4 dias sem coragem de levantar da cama. Uhum, E à medida que ele traz isso, e ele vai tomando consciência no processo terapêutico dele, que ele vem assim, desde o segundo semestre de 2022, numa avalanche, numa sucessão de pressão, de tensão, e não podendo parar, e não tendo descanso, e não conseguindo ressignificar o que eu acabei de falar lá no início, as questões que ele precisava. Então, quando ele uhum. sai de férias, o que o corpo dele faz? O corpo dele vai lá e Se fala: filho, permite. vamos, vamos descansar um pouquinho, vamos Uhum. cuidar um pouquinho de você. Então, ali ele fica, né, naquele descanso, naqueles cuidados, que para ele não é nada funcional, porque ele tinha Aham. programado uma viagem, porque ele não estava com condições de, e aí o corpo sinaliza: agora é momento de descanso, agora é momento de cuidar de você. Daqui a pouco você vai viajar, daqui a pouco você vai curtir, né? Então, é aquele ditado antigo que os nossos pais e avós diziam: quando você não para, a vida te para, né? E isso É. é um elemento saudável e um ajustamento criativo, como diz o nosso
maravilhoso Frederic Perls, né? Que a gente Eu prefiro chamar pode. de Fritz, que é mais fácil. É o Fritz. O nome dele é tão difícil de falar. É. E o Fritz é, diz, inclusive, da água, né? A água parada aprodece. A água Uhum. tem o seu movimento e faz o seu contorno, né? Então, a saúde também tem esse movimento. Ela é dinâmica e ela precisa o tempo todo desse ajuste e reajuste junto ao meio. E quando a gente fala isso, né, fica claro, não sei se fica claro para quem está ouvindo, assistindo, o quanto que não existe essa divisão corpo-mente, né? A gente é uma coisa só, a gente é um todo. Então, está muito interligado, né? Os meus processos mentais, os meus processos emocionais, a forma como eu me apresento corporalmente com isso. E por isso que acontece isso que a Marta está dando de exemplo aí, né? Parar e adoecer fisicamente, porque sim, está interligado e tem né, um ajuste aí nesse organismo como um todo para se comportar dessa forma. E eu acho interessante a gente pensar também, nós falamos no episódio passado sobre lesão, o quanto que a lesão muitas vezes vai cumprir esse papel também, né? De fazer o atleta parar, ou da pessoa lá que está praticando o exercício, que está naquela batida de trabalho e acaba se lesionando também, é obrigada a parar, né? A lesão também cumpre esse papel, essa função aí em alguns momentos, né? É muito bem lembrado essa coisa da lesão, porque a lesão ela normalmente é um acúmulo de tensão, né? É tão rígido, é tão Uhum. rígido, é tão rígido, que naquele momento da lesão você é chamada a flexibilidade. E aí eu me lembro dos pressupostos existenciais, que é a liberdade, a responsabilidade e os novos projetos. E Uhum. você tem que o tempo todo estar em consonância com o meio. O que o meio está pedindo naquele momento? Como é que isso está em relação a você, em relação ao outro, em relação ao meio, né? Como é que você está lidando com os novos projetos e como é que eles podem ser ressignificados, por exemplo, no momento como de lesão? Sim. E de repente você tem que parar, tem que cuidar com a fisioterapia, tem que cuidar com os processos psicológicos, para que quando voltar, volte dentro de um limite que seja adequado, que tenha mais resiliência para não ter outra lesão, que às vezes você volta antes da hora e aí Uhum. você cria um outro problema, né? Então, isso também acontece com esse caso que eu acabei de citar, o quanto ele precisava desse repouso, desse cuidado, de uma reabilitação mais cuidadosa em termos físico e mental, para poder voltar para o lazer dele, para o trabalho dele, de uma forma mais saudável, para ele não adoecer. Então, antes que a doença maior apareça, Uhum. tem um Exatamente. processo de retirada do ciclo, né? A fluidez não pode ser tão intensa e nem com falta de, ela tem que estar dentro de uma naturalidade. E como a gente vai falando e as coisas vão se encaminhando, né? Porque quando você fala de estar em consonância com o meio, eu fico pensando, e aí lá no nosso primeiro episódio da primeira temporada que a gente falou de campo, né? O quanto hoje esse tema da saúde mental e muitos transtornos mesmo, muitas doenças estão tendo mais visibilidade no campo esportivo mesmo, né, dos atletas. Quantos atletas aí com depressão, com transtornos de ansiedade, né, e com tantos outros transtornos, e quanto que isso também é um produto do meio, né, dessa interação da nossa sociedade, do que a gente também está provocando internamente na gente, seja no atleta, seja a gente mesmo enquanto praticante de atividade física, né, profissionalmente. Eu acho que depois da pandemia, principalmente, teve um aumento enorme, né, dos adoecimentos e os adoecimentos mentais. Eu acho que mais ainda a gente vê nos consultórios, né, quanta gente adoecida
né, com esses transtornos, com essa dificuldade de lidar com tudo isso que está vindo aí em termos de sociedade, de meio. É óbvio que esse nosso podcast ele sempre tem por objetivo trazer algumas reflexões e depois a gente estudar a respeito, né? E aqui é um Uhum, bate-papo bem informal e de forma espontânea que a gente vai trazendo. Mas quando você fala do alto rendimento e dessa maciça tecnologia de que ele tem que ser mais, de que ele tem que render mais para ter lugar ao uhum, sol, para ter pódio, para ser escalado e etc, e etc. Ele, de repente, ele ultrapassa os limites do que é saudável para poder responder. E aí ele não consegue compreender que, enquanto ele não tem autoconhecimento de si, ele passa do uhum, limite e acaba adoecendo, então o processo dele é ainda mais longo, né? Quando se sim. fala em alto rendimento. Quando se fala em saúde normal, em exercícios, eu fico pensando naquele paciente que chega no consultório com adoecimento por falta de exercícios que ajudem ele a restaurar o lado saudável. Então, ele pode vir com uma depressão, ele pode vir com um medo que ele não sabe nomear, ele pode vir com um monte de emoções que ele não dá conta porque ele teve uma perda e ele não sabe nomear isso, e através da escuta, através de exercícios apropriados para o momento, ele vai se dando conta de quem ele é, do meio que ele está inserido, de que contexto ele está vivendo, e a partir daí ele vai deixando um pouco mais tranquilo o dia a dia dele. Ele vai sabendo lidar com aquela rotina de outra forma, e esse adoecimento vai se enfraquecendo e o lado saudável vai subindo as escadinhas do bem-estar, Uhum. né? Então, fica aqui uma dica para quem, de repente, só tem um lado de cuidado, para que, além do trabalho psicológico, nós temos a clínica esportiva, que é altamente saudável, altamente cuidadosa, para ajudar a pessoa a entrar em contato com as coisas que ela precisa. Não é à toa que se recomenda o exercício, né? Porque a gente tem, como eu falei, está tudo conectado, né? Então, quando a gente desenvolve, até os sintomas que aparecem no nosso corpo, se a gente for parar para ver, muitas vezes tem relação com as nossas emoções e vice-versa, né? Mas eu estava te ouvindo falar, até fui pesquisar aqui para dar os devidos créditos, que a gente estava falando de sociedade, né? O quanto que hoje a gente vive num mundo em que tudo é perfeito, todo mundo está ótimo, ninguém tem doença, ninguém tem problema, né? Aquele mundo de tudo está muito bom, das redes sociais. Eu estava me lembrando da Ciranda da Bailarina, do Chico Buarque. Chico Buarque é do Lobo, né? Que Perfeito, fala, perfeito. procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. Vou ler tudo aqui, porque eu acho que vale a pena. E Muito tem bom, muito piriri, bom. tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de creolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente. Medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família. Quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem.
e todo mundo adoece, né? Isso faz parte do ser humano. E se a gente fica nessa coisa das redes sociais da bailarina, né? Que eu não tenho, eu vivo no mundo perfeito, isso é real, isso causa mais adoecimento, né? Poder assumir, admitir, respeitar e aceitar que existem problemas também é um caminho para cura aí, entre aspas, né? E aí, de novo, né, o Fritz dizendo: buscar a harmonia é, na verdade, tentar responder às necessidades do momento. Não dá para responder tudo? Ok, faça um ajustamento criativo. O que deu ruim e que trouxe aprendizagem, deixa eu ver como é que eu lido com isso, né? E vou andando, Uhum. e vou ajustando, hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, porque uma outra coisa também que prejudica muito esse quadro é imediatez. Uhum. Achando que eu vou no trabalho psicológico e do dia para a noite eu vou responder ao processo. Putz, no mínimo você demorou aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos para chegar num consultório e para trazer aquilo que não está tão legal. E aí você quer resolver isso do dia para a noite? Calma, Uhum. tudo tem seu tempo, tudo tem o seu contorno, né? Vamos devagarinho e vamos ajustando e vamos respondendo às necessidades, porque daí nós vamos, como eu acabei de dizer, subindo as escadinhas do saudável e enfraquecendo esse lado doentio, né? Porque a história do quem vence, o bem ou o mal, é aquele que eu alimento, né? E se eu alimentar o lado saudável, ok, melhor é a minha saúde. E se eu alimentar o lado doentio, que pena, né? Porque eu vou cristalizando ainda mais as minhas neuroses e vou deixando elas mais robustas, mais rígidas e com mais dificuldade de se ajustar, né? E nesse processo, acreditar que, você está falando de terapia, né? Que você, que é o paciente ou cliente, como quiser chamar, que sabe de você, né? Você falou bem, às vezes está há 20, 30, 40 anos, você sabe mais do que ninguém como que você é. A gente, psicólogo, né, vai ajudar a se redescobrir, a fazer esse olhar, voltar esse olhar para dentro, para o autoconhecimento e olhar e descobrir, redescobrir aquilo que você construiu, escolher se quer mudar alguma coisa, mas acreditar nessa sabedoria também do organismo, como a gente está falando aqui, né? Que você pode ter perdido, pode estar escondida em algum lugar, mas ela existe, né? E isso é saúde também, né? Acreditar que o ser humano tem esse potencial, essa capacidade de se perceber, se modificar, né? Não é a gente que detém essa Saudável, né? sabedoria, essa verdade e vai descobrir a sua verdade, então eu vou te dizer o que fazer. É. Então tá, né, Adri? Nosso tempo já se estoura, né? Foi, não é? Então, um Pois é. abraço e até a próxima. Até o próximo episódio. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.